mais o Senhor. Senhor, que se houve esquecimento, que o Senhor possa agora colocar por terra em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fala com o teu povo, aonde teu povo estiver, Senhor. Se for na rua, Senhor, traz o teu povo para um compromisso, Senhor, para qual, Senhor, não conseguimos, Senhor, dar continuidade na tua palavra. Senhor, os dias têm sido difíceis, têm sido cansativos, Senhor. Ajuda teu povo, Senhor, a entrar no teu querer, na tua vontade. Ó, meu Pai, repreenda agora, Senhor, no inferno, na terra, Senhor. Em nome de Jesus, caia por terra agora, Senhor. Todas as armaduras de Satanás que tenta, Senhor, Senhor, coloca agora, Senhor, seus anjos, acampa teus anjos na casa, Senhor, agora dos teus filhos. Vai tomando agora, Senhor, cada celular, Senhor, computador, cada internet, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus. Coloca agora, Senhor, tuas mãos, Senhor, em todos os aparelhos eletrônicos, Senhor. Dá vitória ao teu povo, Senhor. Dá vitória, Senhor. Traz para nós o conhecimento, Senhor, da tua verdade, do teu querer, da tua vontade, Senhor, sobre a nossa vida. Senhor, nós estamos, Senhor, perecendo nesse mundo porque não temos conhecimento. O diabo, Senhor, tem investido no povo para não conhecer de ti. Mas, Senhor, venha cair por terra agora, Senhor, toda a investida de Satanás, que o povo possa ter entendimento de conhecer a ti mais, Senhor, para que não venha perecer na vida financeira, na vida espiritual, na vida ministerial, Senhor. Senhor, a falta de conhecimento tem cegado muitos, meu Pai, dentro da tua casa, do teu querer, da tua vontade. Traz agora o compromisso com a tua palavra, Senhor, com o estudo, Senhor, do que o Senhor quer falar com o teu povo. Senhor, coloca cada um agora, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, nessa direção, assim como o Senhor me colocou na direção. Do nada, Senhor, o Senhor me fez sentar e mexer no telefone, e ali eu vi a chamada, Senhor, e já direcionei tudo. Foi o Senhor que me parou. E eu glorifico o teu nome, Senhor, porque aqui algo o Senhor quer falar comigo, algo o Senhor quer me ensinar, algo o Senhor quer me fazer crescer em verdade e conhecimento da tua palavra. E em nome do teu Filho amado Jesus, é a oração que eu te faço. E te agradeço, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amém. Reverendo Edson. Está me ouvindo bem, minha irmã? Muito bem. Amém. Nós vamos desligar os nossos microfones para ouvir, e aí, precisando falar, é só ligar, tá bom? Para não dar interferência. Tá ok. A sala é sua, professor. Nós iremos, então, falar do calendário cristão, aí depois a gente para as perguntas. Tá bom? Eu quero agradecer a Deus pelo convite que vocês fizeram, a pastora fez. Estou muito feliz de estar aqui, é um prazer mesmo estar aqui. Faço isso com alegria, faria isso 1000 vezes, né? É uma alegria estar com vocês. Está com a gente aí o reverendo Alexandre. Tudo bom, reverendo? Ele entrou agora. Ah, muito bom. É pastor da igreja. Que alegria. Uma alegria pastor, imensa. Reverendo Alexandre, nós estamos aqui na igreja da pastora Rúbia Sabiá. Grande prazer. Uma imensa alegria. Muito obrigado pela sua presença. É uma honra ter você com a gente. Uma honra minha de estar com vocês. Muito obrigado, querido. O pastor reverendo Alexandre é um amigo pessoal e ele é a única pessoa que eu convidei para estar com a gente aqui. Ele é da igreja anglicana, né? A igreja que é mãe da metodista, né? John Wesley, ele morreu membro e reverendo da igreja anglicana em plena comunhão com a igreja anglicana na Inglaterra, né? Muito bom, em Londres. Então, uma alegria, reverendo, estar com a gente.
Eu estou justamente começando agora, ainda nem comecei. Parece que a gente estava esperando, né? Roselaine. Seja bem-vinda, Roselaine. Em nome de Jesus. Então, reverenda, nós vamos trabalhar o calendário cristão de uma forma breve e depois nós vamos abrir para as perguntas que forem necessárias, né? Eu ia fazer lá do meu escritório, que é a minha webcam, mas a minha webcam veio do exterior e parece que veio com defeito. Se mexer nela um pouquinho, ela para de funcionar. Foi o que aconteceu, né? Mas aí nós estamos aqui com uma boa internet, eu creio que a imagem também está boa e vai facilitar a gente trabalhar junto, tá bem? Queridos, nosso tema, o tema proposto pela reverenda Núbia, Rúbia, ou Rubi Sabiá, tão queridamente chamada, é o calendário cristão. Calendário cristão, né? A Igreja Metodista, enquanto igreja histórica, juntamente com as outras igrejas históricas, ela tem um calendário anual. Todas as igrejas evangélicas, ou quase todas as igrejas evangélicas, fazem menções do Natal e da Páscoa, né? Que na realidade são os dois ciclos do nosso calendário cristão. Nosso calendário cristão tem o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa, né? São os dois grandes ciclos litúrgicos da nossa igreja. E nós celebramos Jesus. Quando nós nos reunimos, nós celebramos o Jesus que nasceu, que ensinou, o Jesus que morreu, que ressuscitou, que voltou aos céus, e o Jesus que vai voltar para buscar a igreja, né? Então, a nossa celebração é celebração do mistério de Deus. O mistério de Deus que é Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu aos céus, Jesus enviou o Espírito Santo e Jesus voltará para buscar a igreja. Então, o centro do culto não pode ser a mulher nem o homem, o centro do culto não é a igreja, o centro do culto é Cristo. Nosso culto ele é cristão porque o centro dele é o mistério de Deus revelado ao mundo, que é Jesus, né? O apóstolo Paulo diz que o que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, né? Que não entrou em nenhum entendimento, é o que Deus tem preparado. Aí Paulo diz, mas Deus nolo revelou. Paulo está se referindo a esse mistério de Deus, oculto no Antigo Testamento, anunciado, mas oculto no Antigo Testamento, que é Jesus. Então, nossa fé é em Jesus, nosso discipulado é em Jesus, nossa comunidade se reúne em nome de Jesus, né? A nossa fé, a nossa festa, a nossa celebração é em torno do mistério de Deus, que é Cristo Jesus entre os homens. Ao ponto de João falar, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida de Deus, né? Então, o culto, para ser legitimamente cristão, ele deve ter como centro Cristo. Algumas igrejas um culto mais formal, outra igreja um culto mais informal, né? Uma igreja, o culto voltado mais para a emoção, outro voltado mais para a razão, não importa, tem que ter como centro Cristo. O culto mundano, o que é um culto mundano, gente? Né? Hoje eu estava lendo o livro do John Stott, um grande anglicano, capelão da rainha, né? Já falecido. Ele escreveu um livrinho chamado Cristianismo Equilibrado. Uma benção esse livrinho, Cristianismo Equilibrado. E aí, num desses capítulos, um livrinho bem pequenininho, ele fala sobre o culto mundano ou crente mundano. Ele ainda diz assim, antigamente pensava que crente mundano era a mulher que usava um brinco, ou que usava um batom, ou o homem que deixava o cabelo crescer um pouco. Isso era questão da pessoa mundana. E ele fala, né, o culto mundano é aquele culto que está centralizado no homem, no show,
no gospel, na estrela, no brilho do pregador, né? na destreza do músico, na potência do som da igreja, né? É o culto mundano, né? O culto onde o centro dele é a estrutura mundana, né? Nós usamos todos os recursos necessários para a glória de Deus, mas o centro do nosso culto não são os recursos, é Cristo. Então, qualquer momento do nosso culto que o centro não é Cristo, ele passa a ser um culto mundano, né? Se o centro do culto é aquele irmão que cospe fogo, que dá rodopio, do reteté. Então, é um culto mundano. O centro do culto é aquela profetisa maravilhosa, né? O centro do culto é a linda roupa que a pastora Rúbia usa no culto. Né? O centro do culto é a minha estola sacerdotal, né? Ou é a estola do reverendo Alexandre. Então, se o centro do culto é isso, o culto pode ser um culto mundano e até mesmo idólatra, né? É o culto onde, se aquela pessoa não for, o culto não está bem. Não é? O que é um culto idólatra? Poxa, hoje o fulano de tal não está no culto, então no culto não é bom, né? Então, o nosso culto, ele é Cristo, o centro dele é Cristo, a celebração é Cristo. Tanto é que o centro do culto, né, isso desde o início do segundo século, com Justino Marte, o culto ele tem como centro a leitura da palavra e a Santa Ceia, a Eucaristia. Né? Eu estou escrevendo um livro agora sobre a beleza e a espiritualidade da Eucaristia, e é uma palavra linda, né, que nós conhecemos pouco, mas ela já é do primeiro século, né? Porque quando Jesus levanta os pães para multiplicar, a Bíblia diz que ele levanta e abençoa, ou levanta e dá graças, né? A Bíblia diz que quando ele vai na ceia pascal cortar o pão, né? Ele levanta o pão e dá graças. Quando ele está no caminho de Emaús e chega na casa dos caminhantes de Emaús e ele levanta o pão, ele dá graças. Essa palavra dar graças é beraká, hebraico. E na tradução grega é Eucaristia, né? Então essa palavra ela nasce diretamente do judaísmo. É a influência judaica do beraká na vida da igreja, porque a igreja, o berço dela, é judaico, né? É impossível você tirar elementos judaicos da igreja, uma vez que a igreja, o berço dela é o berço judaico. Então, o beraká no hebraico, que é a Eucaristia no grego, que significa dar graças, né, é o centro do nosso culto. Né, é dar graças a Cristo. O centro é Cristo. A pessoa é Cristo. A adoração é Cristo. Quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida de Deus. Né? Mais forte ainda é a gente imaginar o que o apóstolo Paulo, o que o João fala, pastora, no evangelho de hoje, que é João 15, de 1 a 8. Né? Nós temos que permanecer no Cristo. Se nós permanecermos nele e a sua palavra permanecer em nós, né, nós conseguimos dar fruto. Nossas orações são respondidas. Então, o nosso culto a Deus, o culto que prestamos ao Senhor, ele tem que permanecer em Cristo. Então, quando a igreja cristã, desde o 4º século, 2º século, 3º século, 4º século, começou a elaborar o calendário cristão, né, o foco dela era celebrar o mistério de Cristo entre os homens. Nós já sabemos que os judeus já tinham seu próprio calendário, onde eles comemoram a manifestação de Deus no povo de Israel. É o Deus que tira o povo de Israel do Egito, é o Deus que sustenta o povo no deserto, é o Deus que dá o maná,
é o Deus que dá a lei no Monte Sinai, né? Então, assim como os judeus, no seu calendário, celebram a manifestação de Deus, né, em Israel, a igreja cristã, já a partir do finalzinho do primeiro século, começou a fazer um calendário cristão para celebrar a manifestação de Jesus no mundo. E que manifestação de Jesus no mundo é essa? Jesus é anunciado, Jesus nasce, Jesus se manifesta ao mundo, Jesus é batizado, Jesus prega a palavra, Jesus tem a sua semana de entrada triunfal em Jerusalém, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus 40 dias depois volta ao Pai, Jesus envia o Espírito Santo e por último Jesus voltará. Então essa é a nossa história, essa é a nossa fé. O que sai disso é mundanismo. O que, se tirar essa fé no Jesus que se manifesta dessa forma, é tirar a fé bíblica, a fé evangélica, a fé protestante. Então a nossa fé, ela tem como centro Cristo. Uma vez que eu disse que Jesus foi anunciado, nasceu, foi feita a sua manifestação, foi batizado, ensinou, né, pregou, morreu, ressuscitou, voltou ao céu, enviou o Espírito Santo e voltará, o que a igreja fez? Pegou todas essas especificidades do ministério de Jesus e colocou num calendário que nós chamamos de calendário cristão. Então a gente precisa muitas das vezes quebrar algumas marcas, né? Alguns estigmas que nós temos com relação a essa questão do calendário cristão. Primeiro, calendário cristão não é engessamento da igreja. Calendário cristão é dar sentido bíblico, teológico cristão às celebrações da igreja. O calendário cristão, ele não é um engessamento, né? Não é um tradicionalismo. A gente define tradição e tradicionalismo da seguinte forma: tradição é toda a riqueza que o judaísmo, que a Bíblia, que os apóstolos e que a Igreja de Cristo nos deixou, né? Tradicionalismo é um reducionismo histórico. É eu querer, no século XXI, celebrar um culto a Deus como Lutero celebrava no século XVI. Isso é tradicionalismo, reducionismo histórico, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa fala contra a tradição, ela não está falando contra a tradição, mas contra o tradicionalismo, né? Agora, o calendário cristão, na realidade, é uma ferramenta espiritual, uma ferramenta litúrgica e uma ferramenta pedagógica para que nossa celebração esteja concentrada na pessoa de Cristo. Não saia de Cristo, não se desvia de Cristo, esteja em Cristo, né? Nós sabemos que a Igreja Católica Apostólica Romana, enquanto instituição, ela nasce no século V, com Leão Magno, né, que se autoproclamou o bispo de todos os bispos, e ali ele então começa a gerar um poder de opressão sobre todos os outros episcopados. Existia episcopado em Alexandria, Antioquia, Jerusalém, Cartago, né, o grande episcopado de Cartago, e ele então, a partir do século V, gerou essa certa opressão, e oficialmente falando, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela nasce como instituição no século V com Leão Magno. Contudo, antes dessa opressão criada por Leão Magno, nós temos uma igreja linda, maravilhosa, que criou suas liturgias. E o nosso calendário cristão, todo ele, né, são festividades criadas pela igreja antes dessa data, né? Nós, enquanto metodistas, nós cremos que os primeiros 4 concílios ecumênicos,
foram dirigidos pelo Espírito Santo. O concílio de Nicéia, né? Todos aqueles primeiros 4 concílios. Então, os pais da igreja, que são os escritores do primeiro século, segundo, terceiro, quarto, quinto século, escreveram, para nós tem um valor riquíssimo na nossa tradição litúrgica, na nossa fé, nos ajuda muito, né? O Wesley era um homem que tinha o coração aquecido e uma mente muito voltada para aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus ia fazer e para aquilo que Deus fez no passado. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é essa forma que a gente vive. A gente vive olhando para frente, a gente vive olhando para o agora, a gente vive pegando bases e sinalizações do passado, né? E dessa forma a gente cria a nossa própria identidade e a gente vai construindo. Né? E a gente então vai construindo. Tem alguém com o microfone ligado. Alô? Ana Maria, se a senhora puder desligar o microfone, por favor, querida. Embaixo tem Isso. Glória a Deus. Está me ouvindo, pastora? Então tá. Então, queridos, a nossa fé sempre se manifesta dessa forma, olhando para o que Deus faz hoje, olhando para o que Deus vai fazer na frente e olhando também para tudo que Deus fez no passado, né? Sendo assim, tendo essa longa introdução que eu fiz, pastor, nós então iremos ver o nosso calendário cristão, né? O nosso calendário cristão, ele tem início no primeiro domingo do Advento. Então escreve no seu caderno, domingo do Advento, não é? Esse primeiro domingo do Advento, ele é o 4º domingo antes do Natal. Então você conta primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, 4º domingo. É o 4º domingo antes do Natal. Tem ano que o primeiro domingo do Advento é o último domingo de novembro. Tem ano que o primeiro domingo do Advento é o primeiro domingo de dezembro, não é? Na realidade, dependendo de quando cai o Natal, na semana, o primeiro domingo do Advento pode ser final de novembro ou início de dezembro. O que nós celebramos no Advento? Coloca aí, o que celebramos no Advento? No Advento, nós celebramos a esperança dos profetas pelo Jesus que viria. Na realidade, no Advento, existem 3 movimentos, né? Nós cremos no Jesus que veio, nós celebramos no Jesus que vem todos os dias, e nós celebramos o Jesus que voltará para buscar a igreja, né? Por isso que os temas dos 4 domingos do Advento são: primeiro domingo, vigilância; segundo domingo, arrependimento. Olha que delícia. Terceiro domingo, alegria. 4º domingo, acolhida do Natal. Os 2 primeiros domingos do Advento, nós pregamos sobre o segundo advento do Senhor, sobre a volta de Jesus para buscar a igreja, sobre a volta de Jesus para separar, né, as ovelhas dos bodes, né, a volta de Jesus para estabelecer o seu reino, a volta de Jesus para a ressurreição dos mortos. Então, os 2 primeiros domingos, o tema é esse. Primeiro domingo, vigilância. O segundo domingo, arrependimento, né? Os outros 2 domingos já tem a ver com primeira de alegria. Alegria pela aproximação do Natal. Esse domingo é chamado domingo Gaudete, ou seja, domingo da alegria, pela aproximação do Natal. E o último domingo antes do Natal é chamado de
domingo do acolhimento do Natal que está chegando, né? Então, é uma graça muito especial esse período do Advento. Em alguns países, o Advento na Igreja Católica e Protestante, ele é igual à Quaresma. É um tempo de jejum, um tempo de campanha de oração, um tempo de abstinência de alimentos, né? É um tempo de uma preparação muito bonita para celebrar devidamente o Jesus que voltará e celebrar devidamente o Jesus que já veio e que nasceu em Belém, né? A cor litúrgica do período do Advento é o roxo lilás, que fala da espera espiritual, né? Da espera do Deus que se manifestou, do Deus que se manifesta e do Deus que se manifestará. Sendo que no terceiro domingo, que é o domingo da alegria, domingo Gaudete, a cor a gente usa o rosa, né? Que é a cor da alegria, é a celebração da alegria. Os protestantes alemães inventaram uma coisa muito bacana, que é a coroa do Advento, né? A coroa do Advento, hoje muito praticada pela Igreja Católica, ela é uma tradição protestante, né? Quando um pastor, né, luterano, educando crianças carentes, ele pegou uma roda de uma charrete, né, e colocou 25 velhinhas, e cada dia ele acendia uma, e dizia assim, olha, faltam 24 dias para a chegada do Natal, vamos preparar nossa vida, vamos lembrar que assim como Jesus veio, Jesus voltará também, né? E dos domingos eram 4 velas grandes. Daí veio a tradição da coroa do Advento, com 4 velas grandes. Cada uma acesa no primeiro domingo do Advento. Muito bom. Então, primeiro, esse ciclo do Natal, o ciclo do Natal tem como primeiro período o Advento. O segundo período é o Natal em si, né? O Natal, queridos, ele não é uma festa de família, não é uma festa de comunidade em si. O Natal é a celebração do nascimento de Jesus. O Natal é culto. Então, o Natal não precisa ter empadão, não precisa ter pernil, não precisa ter pastel de carne, nem cajuzinho. Natal precisa ter culto a Jesus. Essa é a característica do Natal, pastora, né? O Natal, ele é culto a Jesus. E o Natal, ele começa ao pôr do sol do dia 24. A liturgia cristã, ela está submissa à liturgia judaica. Então, todas as nossas celebrações começam nas vésperas, né? Na oração das vésperas, que é a oração do pôr do sol. Então, o Natal, ele não começa meia-noite. A Páscoa não começa meia-noite. Começa ao pôr do sol da véspera, né? Ali já é Natal. E o Natal, amados, existia até uns anos atrás a crença de que ele foi influenciado pelo culto ao Deus Sol, né? E hoje nós sabemos por documentos baseados em 2 pais da igreja, Júlios africanos, finalzinho do segundo século, e Hipólito Romano, da mesma época, 80 anos antes dos romanos criarem a idolatria do Deus Sol Invicto, no dia 25 de dezembro, 80 anos antes, Júlios africanos e Hipólito Romano já haviam separado essa data para celebrar o Natal de Jesus. Os romanos escolheram essa data para maltratar os cristãos, para roubar dos cristãos uma celebração que era dos cristãos. Então, eles inventaram essa data com a intenção de roubar da gente essa linda celebração. Tem um estudo muito interessante sobre isso. Eu até fiz um vídeo
só tratando disso no YouTube, né? Depois eu posso passar para a pastora, só mencionando qual é o documento dos Júlios Africanos, qual é o documento do Hipólito Romano, demonstrando isso. Mas nós sabemos que o dia de Natal foi escolhido por Hipólito Romano por 2 motivos. Motivo número 1, porque no dia 25 de março celebrava-se o dia quando Deus disse assim, haja luz. Os judeus faziam essa festa no dia 25 de março, celebrando quando Deus disse, haja luz. Então, Hipólito Romano, preparando a sua liturgia, ele disse assim, Deus falou, haja luz 2 vezes. Deus falou, haja luz quando criou o mundo, ou quando começou a criar o mundo, e Deus disse, haja luz quando enviou Jesus. Então, no dia que Jesus entrou no ventre de Maria, foi o dia que Jesus haja luz. Então, assim como os judeus vão comemorar dia 25 de dezembro, o haja luz, nós também vamos comemorar dia 25 de dezembro, não, dia 25 de março, desculpa, assim como os judeus comemoram no dia 25 de março, o dia do haja luz, nós vamos comemorar o dia 25 de março, o dia da anunciação do Senhor, lá em Nazaré, quando Jesus entrou no ventre de Maria. Ora, se Jesus entrou no ventre de Maria, dia 25 de março, que vai ser o dia que eu vou comemorar a anunciação, então ele nasceu que dia? Ele nasceu 9 meses depois, dia 25 de dezembro. Então a escolha do dia 25 de dezembro foi baseada no dia 25 de março. 25 de março, a anunciação, 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. Por que isso? Porque os judeus da sua época comemoravam o dia 25 de março, o dia que Deus disse, haja luz. Hipólito Romano disse, exatamente nesse mesmo dia, nós vamos comemorar a segunda vez que Deus disse, haja luz, enviando Jesus para o ventre de Maria. E aí Jesus, então, vai nascer dia 25 de dezembro. É a nossa celebração, é o nosso calendário. O segundo motivo, pastora, também nasce no judaísmo, é que dentro do calendário cristão, no mês de dezembro, os judeus têm uma data, né? Tem o seu próprio calendário. E nesse seu calendário, eles têm o dia 25 também, né? Que cai dentro do nosso dia 25 de dezembro, que eles chamam de 25 de Isrei. Na realidade, chama-se a festa do Hanukkah. Né? Flávio Joséfo, escritor ali do ano 70 depois de Cristo, primeiro século, ele disse que Jerusalém se enfeitava com luzes, com velas, com brilhos. Era a festa das luzes, era a festa da dedicação. Em João, no Evangelho de João, você encontra Jesus andando no templo, no dia da festa da dedicação, passeando pelo templo. Jesus ia passear no templo também. Ele passeia no templo, por quê? Porque o templo era cheio de luzes. Daí a tradição judaica das luzes, das velas, dos pisca-piscas, vem para as nossas casas. Né? Então, quando nossas casas ou nossas igrejas se enfeitam de luzes e velas de Natal, nada mais é do que uma influência judaica da festa da dedicação, reinterpretada para o grande templo de Deus, que não é o templo de Jerusalém, mas é o próprio corpo do Senhor Jesus. Não é? Então, Natal é uma festa muito especial, muito agradável. A cor litúrgica do Natal é o branco ou o amarelo ouro, né, que simboliza a realeza do Senhor. O branco ou o amarelo ouro. Os protestantes deram para o Natal também um presente, né? Foram os protestantes que criaram a árvore de Natal, né, na Alemanha, dando esse presente para a gente. Né? Infelizmente, as pessoas que não têm muito conhecimento na área de história, eles vão fazendo cola-copia da internet, e vão criando heresias e falando até de coisas que eles nunca leram, que eles não sabem. Né? A pessoa cita Lutero, mas nunca leu um livro de Lutero inteiro. Cita Calvino, mas nunca leram um livro de Calvino inteiro. Cita Agostinho de Hipona, mas nunca leram um livro de Agostinho de Hipona. Não é? Então acaba tendo informações picadas e vão criando as suas fake news. Não é? Então, dentro desse ciclo
do Natal. O primeiro período é Advento, escreve no caderninho. O segundo período é Natal. O terceiro período é Epifania. Epifania. Eu tive o prazer de, num período de férias, antes de viajar, ir assistir o culto na igreja anglicana aqui da nossa cidade. Estava conosco o bispo anglicano, Dom Eduardo, e ele fez uma pregação linda, porque era domingo de Epifania, né? E esse nome Epifania é um nome para nós um pouco estranho, um nome grego, que ele tem o prefixo grego epi, né? Epi significa o mais aparente. Por exemplo, aqui está a minha pele. O que é epiderme? É a parte mais aparente da pele, é o epiderme. Então, epi é mais aparente, mais para fora, mais visível, né? E no Antigo Testamento você tem muitas fanias, que significa manifestação. Então você tem as manifestações de Deus no dilúvio, no Sinai, né? na nuvem que acompanhava o povo, na Arca da Aliança, na abertura do Mar Vermelho e na abertura do Rio Jordão, né? Você tem a manifestação de Deus na destruição de Jericó. Isso são manifestações de Deus. Agora, a grande manifestação de Deus, a mais aparente manifestação de Deus, é a pessoa de Jesus. Então, Jesus não é uma fania, pastora, é uma epifania, né? É a manifestação mais aparente. Baseado, inclusive, em Hebreus capítulo 1, né? Que o Senhor, no passado, falou por intermédio de profetas, mas hoje nos fala pelo seu Filho Jesus Cristo, que tem a sua excelência maior do que Moisés, maior do que Josué, maior do que anjo, maior do que tudo, né? Então, a epifania significa a manifestação de Jesus. Nas igrejas ortodoxas grega, russa, armênia, copta, a epifania é quando eles comemoram o Natal do Senhor, né? E nas igrejas do Ocidente, como é a nossa, nós comemoramos a manifestação do Senhor também aos magos, a vinda que os magos vêm para adorar Jesus, a manifestação de Jesus no seu batismo. Ô Vinícius, vou pegar o seu microfone, Vinícius. Obrigado, querido. Ai, pastor, isso, obrigado. Então, amados, a Epifania é o dia que centralizamos na manifestação do Senhor, né? São 3 grandes manifestações que lembramos nesse dia. A manifestação de Jesus aos magos, trazendo eles pela estrela que os conduziu a Belém. A manifestação de Jesus no seu batismo, quando veio a voz do céu e o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. E a manifestação de Jesus no seu primeiro milagre em Caná da Galiléia, quando aparece essa palavra. E assim Deus, João capítulo 2, né? Assim Jesus se manifestou aos seus discípulos. Olha a palavra epifania aí, né? Então, queridos, a epifania é uma festa linda, linda, linda. A cor da epifania é o branco, né? O branco, a cor da epifania é o branco. Acontece sempre no domingo próximo do dia 6 de janeiro. Domingo próximo ao dia 6 de janeiro, que acontece a epifania, né? Nós temos outras celebrações no meio dessas grandes festas, mas hoje nós estamos falando desses períodos litúrgicos maiores na vida da igreja. E por último, dentro desse ciclo do Natal, é o batismo do Senhor, que é comemorado no domingo depois do domingo da Epifania. Você sabe, pastora Rúbia, o batismo do Senhor ele é comemorado desde o 2º século na igreja do Egito, né? Os cristãos egípcios, desde o 2º século, eles têm o batismo do Senhor como uma grande comemoração, né? Na Rússia, o dia do batismo do Senhor é comemorado
também no dia da Epifania. Aí eles fazem aquele mergulho nas águas geladas na Rússia. Eu estava vendo uma foto do Putin, né, que é o presidente da Rússia, sendo mergulhado nas águas geladas no dia da Epifania. São as crenças que eles têm, né? Então, coloquem no seu caderninho. Coloquem no seu caderno ciclo do Natal. Primeiro, Advento. Segundo, Natal. Terceiro, Epifania. Quarto, Batismo do Senhor. Tá bom? Esses 4 períodos litúrgicos dentro do grande ciclo do Natal. Tudo bem até aqui? Muito bom. Nós vamos falar do segundo ciclo. São 2 ciclos. O outro ciclo é o ciclo da Páscoa. Depois a gente fala sobre o tempo comum. O ciclo da Páscoa, ele começa na quarta-feira de cinzas. E o primeiro período é o período da Quaresma. O que era Quaresma, queridos? Quaresma foi a primeira campanha de oração da igreja primitiva. Essa é a verdade. A primeira campanha da igreja primitiva foi chamada de Quaresma. Um período extremamente rico de oração, de abstinência, de jejum, de esmola e de preparação para a Páscoa. Por quê? Porque no domingo de Páscoa era o domingo que os novos convertidos seriam batizados. A igreja do terceiro século batizava no domingo da Epifania, e no dia da Epifania, que era 6 de janeiro fixo, e batizava no domingo de Páscoa. Então, para as pessoas se prepararem para esse batismo, eles teriam que ter essa caminhada de 40 dias de jejum. Essa caminhada de 40 dias de jejum também era o período do discipulado. Olha que interessante, a Quaresma era o período do discipulado, onde eles aprendiam a palavra de Deus com muito rigor, né? No domingo antes da Páscoa, eles recebiam o credo apostólico, recebia toda a doutrina também. Eles, então, eram investigados, eles tinham que comparecer ao bispo para falar da sua fé, do seu entendimento da fé, para assim serem batizados no domingo da Páscoa. Então, esse longo período chamado Quaresma, né, foi a primeira campanha de oração da igreja primitiva, e era um período de oração, de jejum e de preparação, primeiro para os cristãos que seriam recebidos pelo batismo na madrugada do sábado para o domingo da ressurreição. Quando a igreja começou a exigir esse período dessas pessoas, a igreja também começou a exigir esse período de toda a cristandade. Passou a ser uma campanha de oração de toda a cristandade, né? Quaresma passou a ser um tempo de grande abstinência, de grande oração de toda a cristandade. As pessoas que estavam desviadas da igreja, os lapsos, eram chamados de lapsos, que estavam desviados da igreja, eles começavam: eu quero, bispo, voltar para a igreja, eu quero me consertar com Jesus. Então, tudo bem, você vai fazer esses 40 dias de jejum e oração. Na quinta-feira santa, nós vamos reconciliar você com a igreja. A reconciliação aconteceu na quinta-feira santa, né? E ele fazia esse longo período de oração até poder, então, ser reconciliado com a igreja. Então, a Quaresma, a cor dela é o roxo lilás. Eu não sei se aí perto da casa da pastora tem as quaresmeiras, né? Aqui em Friburgo é lotado de quaresmeiras. São árvores lindas que dão umas flores roxas, né? E essas flores nascem justamente no período da Quaresma. A natureza ela é bem litúrgica. Né? E aí, a quarta-feira de cinza, gente, o nome cinzas, né, a palavra cinzas, tem a ver com a bênção que Deus fez em Nínive. Quando Jonas vai a Nínive e fala só ali 40 dias
Nínive será destruída, né? E o povo rasga suas roupas a partir do rei, coloca pano de saco e senta sobre cinzas, né? O judaísmo tem os cinzas como símbolo lindo, símbolo da nossa vida, né? Tanto é que a frase é: você é pó e ao pó voltará. Né? Então, não tem nada a ver, quarta-feira de cinzas, não tem nada a ver com o período de perdoar pecados do carnaval. Essa associação não existe, né? Ela tem, na realidade, a origem como se fosse uma porta para essa grande campanha de oração, né? Eu aqui na igreja esse ano, e até chamar o reverendo Alexandre, acabamos não convidando. Nós fazemos um culto na quarta-feira de cinza, 10 horas da manhã, e a igreja enche, né? Onde a gente prega sobre arrependimento, perdão de pecado, consertar a vida com Deus, botar a vida no altar, né? E a gente celebra a ceia do Senhor. E é uma coisa interessante como as coisas acontecem, né? Como a quaresma era um período que as pessoas não iam comer ovos, não iam comer carne, não iam tomar leite, tinham várias abstinências, né? Algumas não iam comer pão. Então, na terça-feira, antes da quarta-feira de cinza, podia-se comer carne. Daí alguém chama de carnevale, a origem da palavra carnaval, né? Que depois se transformou numa festa tão maligna como a festa do Purim em Israel, né? A festa do Purim de Israel é uma festa de carnaval. As mulheres desfilam com os seios de fora, aquelas crianças judias pequenininhas, tudo com chapeuzinho preto, roupinha preta, com 6 anos fumando cigarro. É uma coisa terrível em Israel, Purim. Um taca água no outro. É uma confusão terrível, né? A festa do Purim. Então, queridos, esse período de quaresma, que são 6 domingos, contamos 6 domingos, né? É um período de oração, primeira campanha de oração da igreja primitiva. Então, dentro do ciclo da Páscoa, escreve no caderno, o primeiro período é a quaresma, tempo de arrependimento e conversão, quando o número 40 tem significados maravilhosos, né? Significa deserto, provação, significa arrependimento, significa tentação, significa também consagração. Choveu 40 dias e 40 noites. O povo passa 40 anos no Egito. Os espias passam 40 dias em Israel. Moisés passa 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Elias come uma comida milagrosa do anjo, caminha até o Monte Horebe 40 dias e 40 noites. Jonas diz que em 40 dias Nínive seria destruída. Jesus faz um jejum de 40 dias. Na realidade, a nossa quaresma está baseada em Jesus, e nesse período quaresmal que ele passa ali no Monte Quarental, perto de Jericó, ali no sul de Israel. Lugar maravilhoso que um dia a pastora Rúbia vai, pastora Rúbia. Né? Em nome de Jesus. Mas depois, no 6º domingo da quaresma, começa um período lindo chamado Semana Santa. Então a Semana Santa começa no 6º domingo da quaresma. Semana Santa, alguém diz assim, mas toda semana é santa. Lógico que toda semana é santa. Todo dia é santo, todo dia é santo. Mas é o nome, a nomenclatura que a gente dá para essa semana, porque é a última semana que Jesus passa no meio de nós. A última semana, a semana do sermão escatológico de Jesus. É a semana que Jesus é preso, morto, né? Então a Semana Santa começa com o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Então o 6º domingo da quaresma chama-se domingo de Ramos da Paixão do Senhor. A cor do domingo de Ramos e da Paixão do Senhor é o vermelho. Simboliza o sangue, o sacrifício do Senhor. Jerusalém criou uma festa, os cristãos, os judeus messiânicos, né? Os judeus cristãos do 2º século, eles criaram em Jerusalém uma festa muito linda, chamada Procissão de Ramos. Eu estava lendo hoje eu estava lendo
Egéria, que foi a primeira peregrina da Terra Santa a escrever um diário, isso no IV século, provavelmente no ano 383 a 387, e Egéria, uma mulher da Gália, provavelmente muito rica, né, religiosa, cristã, ela foi e viu cristãos em Belém. E uma das coisas que ela viu e anotou é que os cristãos, no Domingo de Ramos, eles iam até o topo do Monte das Oliveiras, numa igreja chamada Eleona, Gruta de Eleona, que está lá até hoje, essa igreja. Quem quiser ir lá, pode ir lá ver. Chama-se Igreja do Pai Nosso, ou Gruta de Eleona. Ali eles faziam culto, começava 1h da tarde. E quando era 5h da tarde, no Domingo de Ramos, eles desciam o Monte das Oliveiras e até o Santo Sepulcro com ramos, cantando e adorando Jesus e gritando assim: bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Então, esta festa de Jerusalém, que influenciou, é a que mais influenciou toda a liturgia da igreja cristã no mundo inteiro, né? Então, Domingo de Ramos é a grande celebração da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e o início da sua Semana Santa, não é? Então, a Semana Santa, que é o segundo período do ciclo pascal, a cor dela continua sendo o roxo, né? Vermelho no domingo, na Semana Santa o roxo, e aí ela tem como ápice o Tríduo Pascal. Eu sempre celebro o Tríduo Pascal. Tríduo Pascal é Quinta-feira Santa, a Páscoa da Ceia. Sexta-feira Santa, a Páscoa da Morte. E Sábado Santo, ao pôr do sol, a Páscoa da Ressurreição. Isso é o Tríduo Pascal, né? Quando Quinta-feira Santa fazemos um culto lembrando Jesus, instituindo a Santa Ceia, Jesus tomando sua Páscoa judaica, Jesus indo a Jerusalém, ao Jardim das Oliveiras, Getsêmani, orar. Jesus é preso, levado para a casa de Caifás, né? Na casa de Caifás, o Sinédrio julga Jesus. De manhã, na Sexta-feira Santa, Jesus é levado para Pilatos, levado para Herodes, levado para Pilatos novamente. Ele é condenado de manhã, né, 9h da manhã, pregado na cruz, né, e 3h da tarde, Jesus morre, né? Então, Sexta-feira Santa, nós chamamos de a Páscoa da Paixão. Quinta-feira Santa, a Páscoa da Santa Ceia. Sexta-feira Santa, a Páscoa da Morte. E domingo, a Páscoa da Ressurreição. Então, quando os cristãos primitivos comemoravam a Páscoa não é ressurreição. Páscoa é morte e ressurreição, né? Páscoa é o Cordeiro Pascal que é sacrificado. Isso é Páscoa para os judeus. Jesus se sacrifica por nós e ressuscita ao terceiro dia, né? Então, a Semana Santa, né, começa ali no domingo e ela vai até o Tríduo Pascal e no domingo começa a Páscoa. E a Páscoa passa a ser a nossa terceiro período do ciclo pascal. Lembrando, Quaresma, Semana Santa e Páscoa, né? Na Semana Santa, nós, na liturgia da igreja, nós usamos a cor roxa. Na quinta-feira, usamos o branco, que se trata da ceia do Senhor. No culto, pede-se, inclusive, para usar alguns elementos judaicos, para que você possa lembrar a Páscoa judaica de Jesus. Não é um judaísmo, uma forma de criar um judaísmo na liturgia, nada disso. É um símbolo da Páscoa de Jesus judaica. Na Sexta-feira Santa é o vermelho, simbolizando o sangue e a morte de Jesus. E a Páscoa é o branco, ou também o amarelo ouro, aquele ouro dourado, aquela cor bonita, ou então o branco, não é? E a Páscoa, então, vai se estender
durante 7 semanas. Na primeira semana da Páscoa, ele chama a oitava da Páscoa, como comemoramos todos esses 8 dias como se fosse um único dia de Páscoa. E depois nós vamos comemorar a Páscoa durante 7 semanas. Sendo que no 7º domingo depois da Páscoa é o dia da ascensão de Jesus. Olha, ascensão aqui, gente. O que é ascensão? Subida de Jesus aos céus, né? E no 8º domingo depois da Páscoa é o dia de Pentecostes, quando celebramos a vinda do Espírito Santo na vida da igreja. Na igreja metodista, pastora, é o dia nacional do discipulado. Isso aprovado no 19º Concílio Geral da Igreja Metodista, né? Há pouco se fala sobre isso, ou se escreve, mas é o dia nacional do discipulado. Se você pegar o calendário cristão e voltar esse calendário até 1738, dia 24 de maio, dia do coração aquecido, o dia do coração aquecido foi na vigília de Pentecostes. O Wesley foi batizado com o Espírito Santo na vigília de Pentecostes. Não é? É uma coisa espetacular, né? Também não se fala sobre isso, né? Mas o dia do coração aquecido de Wesley foi na vigília de Pentecostes, no sábado à noite, né? Ele estava lá no culto, às 8h45, num culto de uma igreja moraviana. Eram grupos moravianos, era aquele grupo avivado do conde Zinzendorf, né? Um trabalho lindo, lindo, lindo de oração. Ali ele teve a experiência com Deus, ouvindo a leitura de Lutero, comentário de Lutero sobre a carta aos Romanos. Então, na vigília de Pentecostes, ele foi batizado, cheio do Espírito Santo. Seu coração ficou aquecido. Né? E aí a cor do Pentecostes é o vermelho. Né? Há uma tradição linda nas igrejas cristãs. Você vai ver aqui isso no Brasil, mais nas católicas, né? Eles colocam uma faixa gigante assim, Pentecostes. Né? E na igreja lá do Urupá, Rondônia, na igreja de Vila Isabel, na igreja de Nova Friburgo, eu coloco também uma faixa gigante assim, Pentecostes. Aí eu lembro, lá no Vila Isabel, botei, uma senhora entrou e falou assim: por que está escrito Pentecostes? Nós não somos pentecostais. É o período litúrgico do Pentecostes. Essa data é tão rica na tradição protestante que na Europa, nos países de maioria protestante, essa data ela é, na realidade, tão especial que na segunda-feira é feriado. Na Inglaterra, Irlanda, Escócia, segunda-feira depois de Pentecostes é feriado, porque domingo é Pentecostes. Né? Então era uma data assim, muito especial. Então, vamos lá. O ciclo da Páscoa, primeiro período, Quaresma, Semana Santa, Páscoa e Pentecostes. Dentro do ciclo da Páscoa, essas quatro períodos litúrgicos. Dentro do ciclo do Natal, Advento, Natal, Epifania e Batismo do Senhor. 4 períodos litúrgicos. Entre o Batismo do Senhor e a quarta-feira de cinzas, e entre o dia de Pentecostes até o primeiro domingo do Advento do outro ano, não é? Porque o ano cristão começa no domingo do Advento, esses períodos chamam-se tempo comum. A cor dele é o verde, onde nós meditamos nos ensinamentos do Senhor. Nós costumamos dizer que o primeiro período do tempo comum nós chamamos de anúncio do reino, e o segundo período do tempo comum, celebração do reino. É o período que a gente estuda toda a palavra de Deus, as parábolas de Jesus, os ensinos de Jesus, e a cor é o verde da vida, né? Para o cristianismo, a esperança é o roxo e lilás, né? Que é a esperança espiritual. Mas é o verde da vida, do vigor, da graça de Deus. Agora uma coisa, pastora, quando que inicia o calendário cristão? O calendário cristão tem início no primeiro domingo do Advento.
E quando termina o calendário cristão? Logo no sábado, antes do primeiro domingo do Advento. Não é? Ou seja, no último domingo, antes do primeiro domingo do Advento, olha aqui para o meu dedo, aqui você tem o primeiro domingo do Advento. Né? Esse domingo aqui, antes do primeiro domingo do Advento, nós comemoramos Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós estamos dizendo que o final do nosso calendário é Jesus, que volta para reinar. O início do nosso calendário é Jesus. Então, o calendário da igreja, ele foi construído para ter Jesus como centro da nossa fé. Palavra do Senhor? Graças a Deus. Muito bom, pastora. Glória a Deus. Glória a Deus. Quanta Abre o microfone, coisa pastor. boa. Oi? Estou te ouvindo. Querendo, que maravilha. Glória a Deus. Será que poderíamos ouvir um minutinho o reverendo Alexandre e dar oportunidade para ele? Sim, ele está aí com a gente, está ainda, né? Sim. Reverendo Alexandre? Ah, ele está sem áudio. Ah, ele está sem áudio, coitado. É. Ele deve estar no notebook sem microfone. É. Ele vai ficar devendo a gente. Isso aí. Isso. Reverendo, o que eu posso dizer depois de uma aula dessa, né? Meu Deus, que maravilha. Eu agradeço a Deus, primeiramente, né? Por essa oportunidade, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem sustentado. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor foi um diferencial nessa pandemia, onde a gente precisava, né, de ouvir a palavra de Deus, e o Senhor trouxe isso com muita excelência, com propriedade. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua igreja, e eu queria abrir para pergunta, se o senhor ainda tiver um minutinho, porque nós já passamos da hora, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Eu queria, se possível, se der tempo... Eu estou dentro de casa e não vou perder o ônibus. Ai, que bom. Eu queria saber se o senhor pode falar um pouquinho dos três magos, assim, existe um questionamento dentro da igreja, né? Quem são esses homens que tiveram as primícias, né, na informação de Deus? Tem como o senhor falar um pouquinho só? Muito bom. O único evangelho que fala sobre os magos é o evangelho de Mateus, capítulo 2, de 1 a 11. Não é? Pela informação de Mateus, eram uns magos, eles não eram reis magos, né? Eles eram uns magos. Os magos. Eles vieram do Oriente. Uns magos. Eles chegaram, primeiro capítulo 2 de Mateus, versículo 1, né? Chegaram uns magos a Jerusalém, né? E eles vieram do Oriente. Esses magos eram astrônomos, estudantes de estrelas, podem ser descendentes dos judeus que permaneceram lá na Babilônia, na antiga Pérsia, não é? Pode ser. Existem salmos proféticos sobre a vida de reis que iriam trazer ouro e incenso a Jesus, a Deus, né? É interessante que é o cumprimento de profecia do Antigo Testamento. É engraçado, nas profecias eles são chamados de reis, né? Significa, é interessante essa visão, né? Enquanto no nascimento de Jesus aparecem os pastores que vão adorar Jesus, e esses pastores são judeus, né? Em Mateus aparecem os magos que vão adorar Jesus, e provavelmente os magos simbolizam os gentios. Então pode ser judeus que permaneceram na Babilônia ou simplesmente gentios, né? Gentios que tiveram a graça da revelação de Deus e foram adorar o Senhor. E eles adoram a Deus com ouro, incenso e mirra. Ouro
profetizando que Jesus é rei, mirra, profetizando que Jesus é o sacrifício perfeito, né? A mirra para colocar sobre o defunto, caríssimo óleo, né? Incenso, que Jesus é o sacerdote perfeito, aquele que entrega incenso ao Pai, né? Então, outra coisa interessante que a gente ensina nas nossas crianças é que a José e Maria conseguem ficar 2 anos e meio, mais ou menos, no Egito, sendo eles pobres, por causa do ouro, incenso e mirra, né? Os magos acabaram favorecendo a missão de José e Maria e Jesus lá no Egito. Então é muito bonito quando a gente faz essas ligações, né? Essas ligações. Somente lá no 4º, 5º século vai surgir um evangelho apócrifo, parece que é Pseudo Tomé, que vai dizer o nome dos magos e vai informar que eram reis e que eram 3. Então, até o 5º século, isso nunca foi falado. Só depois que foram inventar uma história, e essa história pegou, né? Até hoje são 3 reis magos. E o dia que nós celebramos a chegada dos magos a Jesus, a manifestação de Jesus aos magos, é o dia da Epifania. E acabou promovendo, né, o período deles ali, através dos presentes, né, assim, uma bênção. Uma oferta missionária. Uma oferta missionária, exatamente. Exatamente. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, pessoal? Foi tudo tão esclarecido também, né? O professor deixou tudo bem detalhado. Ok? Ninguém quer falar mais nada? A irmã Maria? A irmã Maria estava ansiosa. A irmã Maria do santuário. Quer falar alguma coisa, irmã Maria? Bom, posso falar rapidinho? Eu anotei alguma coisa. Eu anotei tudo que eu consegui acompanhar. Mas depois eu falo com a pastora para me lembrar alguma coisa e ainda precisar. Entendeu? Mas essa coisa foi muito bom mesmo. Quem dera que a gente pudesse ter uma pessoa que sempre serve para a gente, né? Os papos, a gente passa os anos e a igreja muda alguma coisa. E tem uma pessoa para escrever para a gente de como isso aconteceu, como foi, é muito bom. Mas foi muito bom. Parabéns para esse moço maravilhoso que por tanta propriedade, né, nos ensinou como agir nas datas da igreja. Obrigada, pastor. Amém, irmã Maria. Amém. Pastora, eu não sei se ainda tem publicado esse livro, Culto da Igreja em Missão Metodista, que tem um calendário cristão. Mas no site da Igreja Metodista, a pessoa pode fazer download dele, onde esses períodos litúrgicos, eles são bem resumidos aqui numa parte do calendário. Tá? Sim. Aí o Ministério da Liturgia, da sua igreja, do santuário, pode ter esse material na mão e ler, que vai ser assim de grande proveito. Amém. Glória a Deus. Amém. Reverendo, o senhor pode então fazer uma oração? Glória a Deus. Vamos então orar. Quero agradecer a Deus. Qual o nome da igreja local, pastor? Igreja Metodista? Em Bacia de Anchieta. Igreja Metodista Bacia de Anchieta. Isso. Muito legal. Acho que a irmã Maria está falando. Não, acho que está dando eco. Pode desligar, irmã Maria, o seu microfone? Glória a Deus. Vamos orar então. Reverendo? Sim? Eu queria adquirir esse seu livro.
Acho que podemos orar, então. Não está dando para entender, né? Podemos orar? Senhor amado, Santo Deus, eu quero nesse momento te agradecer, Pai, por essa noite, por esse momento especial que passamos juntos, ó Pai, aprendendo, Senhor amado, tanta coisa linda da tua palavra. Continue conosco, nos dê uma noite de sono reparadora e que teu Espírito Santo nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amor, você conseguiu gravar? O Léo gravou a aula para passar depois para o pessoal, tá bom? Nós podemos postar no... Ah, então ótimo. Nós podemos postar então no Facebook, reverendo? À vontade. Ah, então ótimo, porque algumas pessoas não conseguiram entrar na nossa sala, então vamos gravar, nós gravamos para poder enviar para o pessoal, tá bom? Maravilha, muito obrigado. Quero agradecer a todos, a Sandra, o Jorge, o Alexandre, a Ana, a Catarina, o Dinho, o Jorge Lucas, o Leonardo, Maria Garcia, a Roselaine, a Sandra, o Vinícius. Nós estamos com 15 pessoas. Foi uma boa aula, graças a Deus. Uma igreja gigante. Amém. Reverendo, muito obrigada. Que Deus abençoe cada dia mais. A ministra a bênção, por favor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, com a igreja de Cristo, agora e para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Muito obrigado, igreja Metodista Bacia de Alexandre. Reverendo Alexandre, que alegria. Que bom. Tchau, meu pastor. Tchau, paz. Tchau, pessoal.